Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou o deputado federal delegado Antônio Furtado. Muito satisfeito de perceber aqui no nosso plenário a presença de vários amigos e amigas, aposentados e pensionistas. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo. Esse plenário hoje, ele simboliza a luta por um abono que é um direito, segundo o nosso sentir, é um direito dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. É um direito que, como todo direito, ele requer sacrifício, sofrimento e esforço. Tudo bem? Tá. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, aos nossos convidados. Quero apresentar o nosso presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o deputado federal Denis Bezerra, do Ceará, estado do meu pai. Então, ele está aqui conosco. Eu quero aproveitar também e pedir para vir compor a mesa o deputado federal Ricardo Silva, do estado de São Paulo, que é o relator do nosso projeto, do projeto do 14º salário. Por favor, ele está lá concluindo a fala dele. Vem para cá, Ricardo. Enfim, primeiro, tenho certeza que essa satisfação não é só minha. Você é meu amigo, minha amiga aposentada, que está em casa, que está no seu trabalho, que está nas ruas, que está acompanhando esse momento que é importante para todo o Brasil, porque nós temos 37 milhões de aposentados e pensionistas. Então, antes de começar propriamente, eu quero fazer um agradecimento ao nosso presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o deputado federal Denis Bezerra. Quando eu, há cerca de um mês atrás, protocolei um projeto de resolução número 11 de 2022, para transformar essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aposentado e pensionista, era uma ideia que eu já estava tendo com meu amigo aqui, Ricardo Silva. O nosso presidente, recém-possado, fez chegar ao meu conhecimento que ele é favorável a isso. Então, é um passo significativo. Nós temos do nosso lado o presidente da comissão querendo receber todas as pautas relativas aos nossos aposentados e pensionistas. Então, essas pautas que hoje tramitam na Comissão de Seguridade Social e Família, e lá há uma disputa muito grande também com outras pautas de saúde, segundo é a vontade do nosso presidente, ele está de braços abertos para receber todas as demandas. Com qual objetivo? Fazer com que tudo seja mais rápido. Fazer com que aposentados e pensionistas tenham velocidade na tramitação dos seus direitos, dos projetos de lei que certamente farão diferença na sua vida e na vida da sua família. Então, faço esse agradecimento ao nosso presidente, doutor Denis Bezerra, e vamos, então, começar oficialmente a nossa audiência pública para debater o 14º salário. Abertura. Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa reunião foi convocada para debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, em atendimento ao requerimento número 3 de 2022, de minha autoria, e também o número 17 de 2022, do deputado Denis Bezerra, que subscreveu comigo esse requerimento para a realização da presente audiência pública. Obrigado, presidente, deputado delegado Antônio Furtado. Prazer estar aqui com vocês nesse momento tão importante para o nosso país, né? A gente sabe que muitas vezes o Congresso não se dirige às pautas prioritárias, e uma pauta prioritária como essa, presidente, em que depois aí desse período de pandemia e que muitas pessoas têm vivenciado por inúmeras dificuldades, principalmente a nossa população mais idosa, né, que já tem já vive com tantas mazelas, com tantas dificuldades, e a gente enxerga nesse projeto do 14º um alento, uma forma de realmente nós darmos prioridade e darmos uma resposta
séria, eficaz, eficiente para a população idosa. Então, podem contar com todo o nosso empenho. O deputado delegado Antônio Furtado sabe que ele muito bem colocou a questão do projeto de resolução em que ele protocolou e que já estava no nosso radar e, por desígnio do destino, acabou que ele protocolou antes mesmo de nós tocarmos nesse assunto aqui na comissão. Mas que a nossa comissão aqui, que apesar de composta por vários partidos, né, mas todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo tem o mesmo objetivo de defender os nossos idosos, de trabalhar em prol dessa população que só cresce hoje no Brasil. Podem contar com a gente, contem com o nosso apoio, com o apoio da nossa comissão, e eu tenho certeza também que o deputado Ricardo Silva, como relator dessa matéria lá na CCJ, desempenhará um excelente trabalho e vai ser um excelente relatório para que a gente aprove e realmente a população seja beneficiada. Obrigado, presidente. Eram as palavras que eu queria tecer agora. Obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso relator da CCJ, deputado Ricardo Silva, eu quero chamar para compor a mesa, sentar aqui do lado do Ricardo, a nossa queridíssima deputada Flávia Moraes, que é deputada federal relatora do 14º salário na Comissão de Seguridade Social, que foi a primeira comissão onde foi aprovado, então foi com um relatório dela. Então seja muito bem-vinda. Ninguém com tanta representatividade como alguém que já ajudou, muito obrigado, que já ajudou os nossos aposentados e pensionistas, fazendo um relatório favorável. Passo a palavra, então, agora a Ricardo Silva para tecer as suas considerações. Bom, vamos lá. Primeiro, senhor presidente desta audiência pública, deputado delegado Antônio Furtado, meu grande colega aqui da Câmara Federal, da nossa nova bancada do aposentado, que está se formando de forma muito bonita, meu grande amigo e presidente da Comissão do Idoso, deputado Denis Bezerra, que é um lutador por essa causa muito justa, minha amiga, deputada Flávia Moraes, que foi relatora do projeto do 14º salário na Comissão de Seguridade Social e Família, meu grande amigo, deputado Wilson de Minas Gerais, que é um batalhador por esse tema também, pelo direito ou pelos direitos das pessoas idosas. Eu vejo esse plenário aqui com bastante gente, pessoas que vieram de longe, aposentados e aposentadas, inclusive de outros estados que vieram à Câmara Federal, que é a Casa do Povo, para acompanhar essa audiência pública. Que eu falei para o meu amigo Antônio Furtado, esse é o ponto de início da nossa vitória, se Deus quiser, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o ponto de partida, essa audiência pública, para que nós possamos mandar o recado para a CCJ que esse projeto precisa ser aprovado. E nós não chegamos aqui à toa, não. Nós tivemos a Flávia, que foi a relatora desse projeto na Comissão de Seguridade Social, uma grande parlamentar. Nós tivemos o Fábio Mitidieri, deputado na Comissão de Finanças e Tributação. Nós temos aqui uma união, Pompeu de Matos, autor do projeto, ele que lançou a ideia em 2020. E aqui nós temos o pessoal que pelas redes sociais está fazendo história. Eu começo referenciando o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, que está aqui sentado em minha frente. Parabéns para ele, palmas, porque o doutor Sandro foi o autor intelectual deste projeto, foi ele que escreveu o projeto, soltou uma consulta pública aqui na Câmara Federal, em poucas horas, mais de 120 mil assinaturas em horas do povo brasileiro, mostrando que o aposentado e o pensionista não recebeu nada na pandemia. A verdade é essa. A pessoa idosa, o aposentado e o pensionista, não foi incluído, por exemplo, no auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi importante? Foi importante, mas não foram incluídos. O aposentado e o pensionista, por exemplo, não foi incluído no Auxílio Brasil, que atinge Bolsa Família, algumas pessoas do Cade Único, mas lá não está o aposentado e o pensionista. Onde é que o aposentado recebeu uma ajuda de governo nessa pandemia? Em lugar nenhum, lugar nenhum. Eu peço uma salva de palmas
para todos os aposentados e aposentadas do Brasil. Para vocês todos, pensionistas, vocês merecem essas palmas, só que muito mais do que isso, merecem reconhecimento. O Brasil é um país que historicamente não valoriza o aposentado. A gente vê leis sendo aprovadas que vai diminuindo, a pessoa se aposentou lá atrás com 5 salários, 6 salários, hoje recebe um salário e meio. A verdade é essa. O aposentado nunca foi pauta e nunca foi prioridade de nenhum governo. De nenhum. Porque se fosse de algum por aí, nós não estaríamos clamando hoje. E aqui não é crítica a nenhum presidente. Não estou aqui para fazer política, nem para falar de política. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar a verdade. E a verdade é, se a gente não bater a mão na mesa e não começar a olhar e mostrar que o aposentado está abandonado nesse país, a gente vai ficar numa história que não é a nossa. Não é a minha, Ricardo Silva. Não é a de Antônio Furtado. Não é de Flávia. Não é de Wilson. Não é de Denis. Não é de todos que estão aqui. Aqui é para falar a verdade. E essa audiência pública é marco histórico. Antônio Furtado, meu grande amigo, falo que é um gigante. Gigante porque defende o aposentado com muita garra. Agarrou essa bandeira. Parabéns, Antônio. Parabéns. Falei hoje com o André Janones, que se uniu também conosco. O André, que é um batalhador também pelas redes sociais, um gigante também nessa batalha. Encerro minha fala dizendo, 14º salário é plenamente constitucional. Falo como relator da Comissão de Constituição e Justiça, porque projeto, para ser válido, ele tem que mostrar fonte de custeio. Ok, pessoal? Não adianta nada um deputado apresentar um projeto que vai dar um benefício para alguém se não mostrar de onde vem o dinheiro. E sabe o que nós conseguimos? Nós conseguimos mostrar de onde vem o dinheiro. Nós apresentamos a fonte de custeio. E na Comissão de Finanças, o relator, deputado Fábio Mitidieri, se reuniu com representantes do governo, do Ministério da Economia. Eu estava presente nessa reunião e a sugestão veio, sabe de quem? Veio do governo, veio do Ministério da Economia. A fonte de custeio, pessoal, é a revisão de algumas isenções tributárias de muitas pessoas que pagam menos impostos no Brasil. Por exemplo, bancos. Horas. Quanto é que os bancos lucram nesse país? São bilhões, gente. São bilhões. Será que se eles pagarem impostos igual o povo paga, porque o povo não escolhe, vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai botar gasolina no carro, está pagando imposto embutido. O povo não escolhe se vai pagar ou se não vai pagar. O povo não tem como sonegar. O povo não sonega. Ele ganha um salário mínimo, o aposentado, ele vai na venda, no mercado, ele vai na farmácia, ele não pede para o farmacêutico ou para o frentista, deixa meu imposto de lado aí que eu quero sonegar. Ele não tem como. Nem se ele quisesse. Nem se quisesse, até porque é crime. Agora, alguns grandões aí, que não pagam impostos no Brasil, tem que começar a arcar com a sua parcela de responsabilidade. E nós não estamos tirando nenhum centavo do governo. Quem falar, a Previdência está quebrada, até podemos debater isso. Mas nem vou entrar nisso, porque não tira um centavo do governo. É dinheiro novo. Dinheiro novo que vem do pagamento de impostos, porque quem não paga impostos. Gente, é vontade política que falta para alguns para a gente avançar com esse projeto. Não é um mérito, projeto é constitucional, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. E espero que todos os deputados e deputadas dessa casa, da CCJ, entendam que a voz do povo vai pesar. Vai pesar. E se a gente está aqui para representar o povo brasileiro, se 37 milhões de brasileiros e brasileiras não tiverem direito à voz, onde é que terão? Onde é que terão? Nós temos que ser firmes, nós temos que ser intransigentes. Nós não negociamos aquilo que é de quem nunca teve nada. O que nós queremos é a aprovação do projeto. E o que nós queremos é que pessoas que pagam menos impostos, que paguem seus impostos e que arquem com o custo social do nosso país, do nosso Brasil, que é um país de desigualdades. Não estamos tirando nada de ninguém. Não temos vocação para Peter Pan.
tirar do mais rico para dar para o mais pobre, até porque eu acho que todos têm condição de trabalhar e de conquistar o que é seu. Mas nós temos vocação para ser justos. E justiça é, se alguém paga imposto e se outro paga menos imposto, por que esse paga menos do que o outro? Pague o igual ao outro, que a gente vai ter um país melhor. É isso. Para vocês que estão aqui, para vocês, eu peço humildemente que continuem na luta. Para vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, não desanimem. Não desanimem. Sei que tem muita gente aí, isso é ilusão. Eles querem implantar isso porque sabem que a informação negativa vai muito mais rápida. Mas isso não é ilusão. Isso é verdade. Verdade que foi aprovada em 2 comissões dessa casa. Verdade que está agora na última comissão, que é na CCJ. Espero que essa luta, que é minha, Ricardo Silva, que é do Antônio Furtado, que é do Denis Bezerra, que é do Wilson, que é da Flávia, que é do Pompeu de Matos, que é do Fábio Mitidieri, que é de cada aposentado que está aqui, que é de vocês, que a gente possa continuar. E nós não vamos desistir. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aí a deferência do nosso presidente dessa audiência pública, deputado delegado Antônio Furtado. Agradeço as palavras também do deputado Ricardo e também do deputado Wilson. Deputado Denis, sempre muito atuante nessa comissão, em nome dos quais eu cumprimento a todos os presentes, atores envolvidos nessa luta pela valorização do nosso aposentado no Brasil. Eu tive a honra de relatar o projeto de lei que cria o 14º salário na Comissão de Seguridade e Família, naquela época, com o Covid ainda em alta, uma crise econômica avassaladora, e a gente sabia que, no momento, com certeza, a aprovação do 14º se fazia extremamente necessária. Nessa casa, nem tudo anda na velocidade que a gente precisa, que a gente gostaria, e, por isso, hoje, nós ainda estamos falando do pagamento do 14º salário. Está nas mãos do nosso querido deputado Ricardo, na CCJ. É um projeto que tem efeito conclusivo nas comissões, quer dizer, não vai para plenário, de lá vai para o Senado e a gente pode, então, dar cabo à votação dessa matéria, que, para mim, não tem nem muita discussão. É óbvio que se faz necessário o pagamento desse 14º, que não vai aliviar muito não, viu, deputado Ricardo, deputado delegado Antônio Furtado, porque a carestia hoje é enorme. As famílias que estão vivendo com o salário mínimo não dão conta de ter o básico. As famílias que têm pessoas adultas, normais, que têm como necessidades apenas a alimentação, a moradia. Agora, quando a gente fala do aposentado, na maioria das vezes, nós temos pessoas que precisam já de remédios, de exames, de outros cuidados, de pessoas que auxiliam nos serviços do dia a dia, enfim, nós temos outras demandas que, com certeza, fazem com que a nossa preocupação em relação a esse tema seja muito grande. A gente sabe que o 14º é importantíssimo, mas é o mínimo que nós podemos dar nesse momento da carestia. Nós precisamos tratar com muita responsabilidade esse tema, como está vivendo o aposentado no nosso país. Qual que é a situação do aposentado que vive de uma renda mínima no nosso país? Então, eu fico muito feliz de ver aqui se articular uma bancada em defesa dos aposentados. Eu, com certeza, me somo aos parlamentares que estão aí lutando por essa causa. Nós não temos só a demanda pelo 14º, mas são muitas demandas, né, porque a perda da qualidade de vida para o aposentado no Brasil é muito grande. Já começa pelo aumento do preço do plano de saúde, a dificuldade do acesso à saúde, até pelo SUS, muitas vezes existe um preconceito muito grande na internação do nosso idoso, principalmente se for para um período de longa permanência. Então, a gente sabe que são muitos desafios que nós temos para enfrentar. Eu quero aqui, não vou me alongar, só manifestar o meu apoio, dizer que eu estou torcendo muito pela aprovação desse projeto, que não é um gasto, mas é um investimento na qualidade de vida, também investimento na economia, que com certeza esse recurso girando
Aposentado que receber esse recurso, deputado delegado Antônio, ele não vai investir, não vai mandar para o exterior, não vai comprar lote, ele vai comprar comida, ele vai gastar, ele vai fazer a nossa economia girar. Então, com certeza, é um investimento na nossa economia que se faz muito necessário nesse momento de carestia que nós estamos vivendo. Então, fica aqui o nosso apoio total a esse PL que cria o 14º salário no nosso país, para o aposentado. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus cumprimentos a todos os membros dessa importante comissão dos direitos da pessoa idosa. Em especial, quero cumprimentar o presidente, deputado Denis Bezerra, e o autor do requerimento, delegado Antônio Furtado, pela iniciativa desta importante audiência pública que vai debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. Cumprimento também todos os debatedores, convidados, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, Felipe Brito, Milton Dantunes, Ieda Gaspar, João Adolfo de Souza, Bartolomeu França, o representante do Ministério da Economia e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As iniciativas para o pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas surgem a partir da ideia legislativa número 136304, apresentada por meio do portal E-Cidadania, pelo advogado aqui presente, Dr. Sandro Lúcio Gonçalves. Após conseguir as 20.000 assinaturas, a proposta chega ao Senado. Como presidente da CDH, avoquei a relatoria e apresentei o relatório pela aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Com a suspensão, lá naquela época, do funcionamento das comissões, eu remeti ao plenário, como o PL 3657, que não foi pautado até hoje, infelizmente, lá no Senado. Na Câmara, tivemos algumas iniciativas. A que mais avançou foi a do deputado Pompeu, com o PL 4367 de 2020, e que agora aguarda a votação do relatório favorável ao projeto, apresentado pelo relator, deputado Ricardo Silva. Amigos e amigas, a realidade brasileira é cruel. Quase 20 milhões de desempregados e desalentados junto, né? Inflação acima de 12%. O preço da gasolina, do gás de cozinha, dos remédios, dos planos de saúde, da alimentação, não para de subir. A pobreza avança. Tudo isso afeta também os aposentados e pensionistas, que em épocas de crise são os responsáveis pelo sustento de filhos, netos, bisnetos, até de amigos. A única ação do governo até agora para esse setor foi a antecipação do 13º salário. Isso é insuficiente. Por isso, é importante esse debate, por isso é fundamental a aprovação do 14º salário para os aposentados e pensionistas, seja pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Aqui aprovar primeiro, a outra casa aprova também, e aí vai a sanção. A aprovação do 14º salário beneficia diretamente cerca de 40 milhões de pessoas e 100 milhões indiretamente. Vai ajudar a retomada da economia e a superação da crise. Em frente, 14º salário já. Obrigado, presidente Antônio Furtado. É um prazer estar aqui nesta audiência. Quero cumprimentar meu irmão. Tem amigos e tem irmãos, né? A gente que é da bancada da Segurança Pública, a gente acaba se tornando irmãos, porque o sofrimento da população, a violência era algo tão grave quando a gente começou esse mandato. A gente intensificou fortemente, vocês estão vendo os números, graças a Deus a esse trabalho que foi feito no Brasil inteiro, as quedas dos números de violência, mas ainda está distante daquilo que a gente quer. Mas são dois grandes irmãos que lutamos juntos. O Ricardo
que aqui já não se encontra presente. Está voltando. É um grande aliado nosso também. Cumprimento a todos da mesa. E, Sandro, em seu nome, eu cumprimento a todos aqui que representam os canais de comunicação, os influenciadores, que são os verdadeiros responsáveis pelo 14º salário existir. Todos que estão aqui presentes, que eu estou reconhecendo aqui, são eles que batiam no tema muito antes de um dia o parlamento ter levantado essa bandeira. Então, isso não é uma bandeira dos deputados, é uma bandeira que vocês construíram aqui dentro junto conosco. Todos estão aqui, né? Se eu for nominar aqui todos, eu vou sofrer aqui, vou acabar pecando um ou outro. Né, João? Mas qualquer coisa, você me ajuda. Você está apresentando um por um aí, que aí todos aqui que estão nos acompanhando vão saber quem são os verdadeiros heróis. Dê a César o que é de César, sejamos justos. E quando eu fui procurado, uma das grandes questões era me convencer de que a União tinha que bancar um 14º salário. Eu sou o campeão de aprovação de projetos da Comissão de Finanças e Tributação. Sempre que você me traz um projeto que tem ônus para a União, a pergunta mágica, nós vamos tirar o dinheiro de onde? Se você me apontar uma fonte de custeio, e aí eles foram atrás da fonte de custeio, eles resolvem o problema da fonte de custeio. Agora vocês têm que me apresentar um projeto. Eles arrumaram o projeto. E eles foram construindo essa pauta até que a pandemia se auto-justificou. Porque todo mundo teve direito ao auxílio emergencial. Sabe quem não teve? O aposentado. Porque era considerado uma pessoa que tinha renda. Naquele momento, eu acho que o parlamento, se ele não fizer justiça com o 14º salário, nós estaremos abrindo mão da maior missão que um parlamentar tem, que é representar o povo. Porque como é que eu posso dizer que eu represento a população se os aposentados que já deram tudo o que tinham para dar pela nossa sociedade, no seu momento de maior aflição, que foi durante essa pandemia, foram os mais atingidos, os que foram mais agredidos por esse vírus, foram os que menos receberam apoio da União, do Estado e do governo. Em especial por conta de que nenhum dos auxílios atingiu os aposentados. E esses que tiveram que bancar filhos e netos dentro de casa com a sua já dura e empobrecida aposentadoria. Essa é a verdade. Inflação, todos os ataques que nós temos aos trabalhadores, para o aposentado, ele vem intensificado. Então, nós unimos força, nos esforçamos no esforço de vários parlamentares na Comissão de Finanças e Tributação, aprovamos o relatório do 14º salário, deixamos pronto para que o governo não viesse contra o projeto e, por algum motivo, ele continua parado. Isso foi bom por um motivo. Eu agora não quero mais aprovar o 14º salário para esse ano nem para o próximo. Eu acho que o aposentado já sofreu tanto com esse país que ele tem que se tornar eterno. O 14º salário tem que ser para sempre. É o único jeito da gente compensar a perda do poder da aposentadoria dos aposentados do Brasil. É aumentando uma parcela a mais para que nós possamos devolver um pouquinho da dignidade que essas pessoas já deram tanto pelo nosso país. É uma pauta minha, sou relator da MP 1107, que disseram que tem um espaço para a gente placar nela. Se a gente conseguir costurar e trabalhar, é agora, que eu devo relatar ela nos próximos 30 dias. E o tema é pertinente. Coragem eu tenho. Falta só a gente construir o caminho, nós vamos fazer isso juntos. E eu conto com o apoio de todos vocês. Segundo Paulo Guedes, só falta arrumar o dinheiro. Aí, meu amigo, Paulo Guedes está com o cofre, ó. Só que a Petrobras, do governo Bolsonaro, foi $500 bilhão de lucro. Vamos tirar um pedacinho do lucro como acionista da Petrobras. Eu vou apontar fonte de custeio, gasolina cara que a gente está pagando. Essa é a fonte de custeio. É o lucro da Petrobras. É a fonte de custeio para poder subsidiar o 14º salário. Quero ver eles dizer que não tiveram lucro com a Petrobras. E vocês contam com o meu apoio que nós vamos aprovar? Sim, porque é justo, meritório e vocês merecem. Obrigado, gente. Que muitos falam que o aposentado acima de 70 anos não vota mais, o voto é facultativo. Estão completamente enganados. Não há pessoas mais leais do que as pessoas idosas. Não há. Então existe essa lenda, mas defender o aposentado nem vota mais. O aposentado, pensionista, a pessoa idosa em especial, faz questão de votar. Os políticos que estão com essa mentalidade antiga, eles vão cair do cavalo. Cair do cavalo, porque nós vamos montar aqui uma bancada de aposentados, já montamos, já tem aqui inúmeros deputados,
E vem mais por aí. Vem mais gente para cá, se Deus quiser, para defender essa bandeira do aposentado. Então, lê do engano de quem pensa assim ainda, quem tem esse pensamento antigo, antiquado. Nós entendemos que o idoso, mais do que nunca, ele vai comparecer às urnas, ele vai exercer o seu direito ao voto para fazer mudar o seu país. Quem pensa assim está errado, e o erro será mostrado daqui a pouco, em alguns meses, com as eleições deste ano. Obrigado. Oi. Consegue me ouvir, Ieda? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. É uma satisfação para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e para mim, na qualidade de presidente dessa audiência pública, contar com a sua participação. Fique à vontade, minha amiga, a palavra é sua. Olha, eu estou muito feliz de estar falando com... Eu vou lhe chamar de você, porque você é muito mais novo que eu, né? Então, deputado, é com muita alegria que eu vejo um deputado atual estar lutando pelo aposentado, tanto como vocês estão lutando, tanto você como o Ricardo Silva, porque eu entrei nesse movimento em 1992. De lá para cá, nós tivemos lutas demais, mas não tínhamos o que hoje tem, que são esses meninos youtuber que nos ajudam, que levam a nossa palavra para frente. Ninguém escutava a gente. Era o aposentado, era mudo. A gente ia para as passeatas, a gente de megafone, para alguém nos escutar, mas fingiam que não escutavam a gente. Então, agora, nós temos quem lute pela gente, e são pessoas novas, nem aposentados são. Isso é que está dando alegria para a gente. Então, eu queria dizer o seguinte, além dessa luta do 14º salário, que é digna, é uma luta que vocês estão tendo e que a gente está necessitando disso, porque isso daí não é uma vantagem para nós, um 14º salário. Todo mundo sabe que o 13º veio para fomentar a economia, porque a pandemia começou em março de 2020. Aí deram um 13º para o aposentado, porque o filho ficou desempregado, o neto ficou desempregado, e aí foi dado um 13º para o aposentado sustentar a família. Acontece que quando chegou o final do ano, tanto o filho estava desempregado, o neto desempregado, os netinhos tendo que ir para a escola sem ter dinheiro nenhum para fazer matrícula. O que aconteceu? Nada. É como eu digo nas minhas reuniões, nem o peru foi para a mesa, porque não tinha dinheiro para isso. Muita gente que ainda pôde colocar um franguinho com uma maionese, porque ceia de Natal, eu garanto ao senhor que em 2020 o aposentado não teve, não. Porque o aposentado, a pandemia do aposentado não começou em março de 2020, não. A pandemia do aposentado começou com a reforma da Previdência em 2019, em novembro de 2019. Aí a gente já começou a ver o empobrecimento das viúvas. O marido morria, ela já não recebia 100%, já era 60%. Por quê? Por causa da reforma da Previdência. Então, aí já era uma calamidade. Eu peço ao senhor que está aí lutando pelo 14º, está lutando pelo 13º para o BBC Loas, mas lute também pela volta do viúvo, da viúva, receber os 100%, porque não é justo que uma pessoa pague um aluguel, como eu tenho pessoas reclamando, ganham 2 mil de aposentadoria do INSS. O marido morre, a casa era R$700,
Aí o marido morre, já não é mais 2.000, já vai receber 60%. Ela já vai receber R$ 1.600. Ela não pode mais pagar essa casa. Por quê? Porque tem os remédios, tem a luz, tem o gás, tem comida, tem tudo. Plano de saúde, nem pensar. Isso o aposentado não tem mesmo. Poucos aposentados, nem 37 milhões de aposentados, se 7 milhões têm plano de saúde, é muito. O resto não tem. E aí o que acontece? Essa viúva faz o quê? Volta para morar na casa de um parente, porque ela não pode mais pagar um aluguel. Então eu peço ao senhor que nos ajude também fazendo, porque já há muito tempo, há uns 2 anos, que eles estão falando PEC da viúva, só que não foi para frente. Se foi feito um PL, eu não vi para frente. Então eu peço que o senhor faça isso, faça um projeto de lei para a PEC das viúvas. Eu vivo reclamando sobre isso. Outra coisa também, o Felipe acabou de falar no PL 4434/08. Em 2003, nós começamos a pegar assinatura para esse PL 4434/08. Nós só conseguimos 1 milhão de assinaturas em 2008. 2008, o senador Paulo Paim fez esse PL 4434/08. Deputado, por favor, eu fui aposentada em 1990 com 10 salários mínimos. Eu mostro meu contra-cheque, eu ganho 3 salários. 3 salários. Eu trabalhava numa estatal, alta funcionária. Não era funcionária, era alta funcionária. Naquele tempo, era um salário muito bom. Aposentei com 10. Na minha carta, antigamente, vinha assim, 7,8 salários. O que quer dizer 7,8 salários? Se for multiplicado agora por 1.212, vai dar o quê? Mais de 7 mil reais. Então, eu não poderia, ganharia o teto. Tudo bem, eu ganharia o teto. Só que eu não ganho o teto. Eu ganho R$ 3.500. Então, eu ganho 3 salários. Se esse PL 4434/08, que está parado no Congresso, foi votado no Senado por unanimidade e foi para o Congresso e sentaram em cima. Esse projeto de lei, ele quer dizer o seguinte: todo aposentado tem que ganhar o que está escrito na sua carta. Então, se a carta tiver 3 salários, você vai ganhar 3. Se tiver 5 salários, você vai ganhar 5. É simples assim. Então, eu queria pedir, foi muito bem lembrado pelo Felipe, eu sei que eu comecei a minha amizade com o Felipe justamente falando sobre esse projeto de lei. Gostaria que o senhor também me ajudasse os aposentados, todos os aposentados, se o senhor perguntar qual é o projeto de lei que você mais precisa, ele vai dizer, é o 4434/08. Por quê? Porque ele vai voltar a ganhar bem. Tá tudo certo. 13º adiantado ajuda. 14º, que não é mais 14º, é abono. Ajuda, mas voltar a ganhar o que você fez por direito é muito bom. Então, eu peço ao senhor isso e peço que todos vejam que o 14º é necessário para o aposentado poder, no final do ano, colocar alguma coisa na mesa. E não é só colocar coisa na mesa, fazer a matrícula do seu neto, porque todo mundo sabe que a maioria das famílias é o aposentado quem está sustentando.
E, de qualquer maneira, o 14º vai ajudar a fomentar a economia, ajudar o neto a comprar um sapatinho, comprar um vestidinho, uma criança sempre quer um brinquedinho, e o vovô não pode comprar e nem a vovó. Por quê? Porque já recebeu o 13º em abril e maio, agora é maio e junho. Não é. Eu, sinceramente, eu não acho que é favor nenhum. Eu acho que é uma coisa boa e de direito. Então, o que eu tenho a dizer? Deputado, foi um prazer conhecê-lo assim, de cara. Muito obrigado pela moção que o senhor me concedeu, que eu não fui porque eu não sabia da manifestação, senão eu teria ido lá ficar com meu amigo Birajara, lá em Volta Redonda, porque aquela associação é uma associação que eu trago aqui dentro do peito, dentro do coração, porque nós temos uma sede própria aqui, a Federação dos Aposentados. Agradecemos muito também ao Birajara, que me ajudou me emprestando 15 mil reais para pagar em 9 anos. Isso só se faz de pai para filho, porque... E eu tenho um agradecimento muito grande ao pessoal de Volta Redonda e fico muito feliz do senhor ser apoiado pelo pessoal de Volta Redonda e adjacência, que é um pessoal trabalhador, lutador e que vai estar sempre junto com a gente. Aposentados, confiem. Eu estou confiando. Eu sou difícil, viu, deputado? A pessoa, o único deputado, 92, 93, 94, 95, nós tínhamos 3 deputados que a gente confiava, Cidinha Campos, Miro Teixeira e o Carlos Santana. Acabou. Depois, em 2001, a gente tinha o Arnaldo Faria de Sá, deputado que lutava pela gente, grandão, fortão. Ele quase me derrubava, porque eu tenho problema nas pernas, né? Então, ele quase me derrubava, mas ele estava sempre ali. Painha, até minha cadeira de roda já empurrou. Então, a gente lutou muito em Brasília. E agora, estava parado. Tinha uns 4 ou 5 anos que a gente não ouvia falar em deputado defendendo aposentado. E, de repente, começou essa onda do deputado Antônio Furtado, Ricardo Silva, deputados defendendo o aposentado. Olha, eu vou deixar aqui o meu agradecimento também a um deputado que eu não conheço, é o deputado de Sergipe, é o Fábio, é um nome complicado, pela relatoria dele também, que eu achei muito bacana, foi difícil, e era um deputado que a gente não conhecia. De repente eu comecei a segui-lo e achei que ele estava fazendo um trabalho muito bom, e queria também dar o meu agradecimento às meninas, a essas meninas guerreiras, porque se não fossem elas, Tereza, Cris, Edna e Esmone, e são muitas meninas aí fazendo esse trabalho de formiguinha e de despacha e manda, e enche a gente, o nosso zap fica cheio de toda hora, mas são elas que estão dando essa força também para esses meninos terem a força que eles estão tendo. Obrigado aos meus meninos. Não conheço todos, conheço Felipe, Sandro, Felipe é tipo meu filho, e estou lhe conhecendo agora. Foi um prazer estar aqui nessa audiência e dizendo que o aposentado necessita de apoio, o aposentado ele quer ajuda e ele tem que ser ajudado. Ele trabalhou para esse país ser o que é hoje. Tá? Muito obrigada.
Eu ia pedir a palavra, mas vamos Peraí, cortar. calma, que tem um presidente aqui. Peraí, calma. Eu primeiro quero agradecer, Ieda Gaspar, a sua fala foi muito eloquente, uma fala muito sincera. Infelizmente, essas histórias de aposentados que, quando se aposentaram, tinham uma renda, tinham um patamar salarial e, com o passar do tempo, a aposentadoria foi sendo precarizada. Seu caso é um caso triste demais. 10 salários para 3, e é mais triste ainda porque não é um caso isolado. É um caso que se repete muito no Brasil. E eu anotei aqui esse projeto 4434 de 2008. Eu lhe digo que, ao lhe chamar para ser homenageada com a moção de aplauso, eu queria lhe ver ao lado do Birajara, que também foi contemplado lá na Câmara Municipal de Volta Redonda. Ele é um fã seu de carteirinha, tá, Ieda? Eu sei. Olha, mas ele falou tudo de bom e mais alguma coisa. Mas eu quero lhe fazer aqui, não vou dizer uma promessa, que o nome promessa na boca de quem é deputado, de quem que tem algum mandato, é um nome muito desgastado. Eu quero dizer que eu irei ao Rio de Janeiro para lhe dar um abraço, para lhe agradecer muito a sua participação. Falou com muita propriedade, falou de uma forma sincera, me tocou muito a sua fala. Eu tenho muito que aprender com a senhora. E eu quero humildemente que a senhora me receba aí na federação, para que nós possamos conversar. Para eu ter certeza que eu vou ser bem recebido, eu vou levar o Felipe comigo, que eu já vi que ele tem prestígio. Tá? Então eu vou levar o Felipe, e nós vamos ter uma conversa longa, hein? Prepara um bolo de laranja que eu gosto, tá bom? Pode preparar também um café e um suquinho. Pode ser esse de caixa, que é mais fácil, tá? Eu vou lá, a gente vai conversar bastante, que eu quero que a senhora me conte com mais detalhes essa história, para que eu, o Ricardo Silva, o Fábio Metidieri, enfim, Poupeu de Matos, essa nova geração que tem apreço, que tem respeito, que reconhece o valor da melhor idade, eu quero entender como nós vamos poder ser úteis. E a senhora certamente vai me ensinar isso. Então, olha, muito obrigado. Tem um monte de gente querendo pedir a palavra aqui para lhe saudar, hein? Eu acho que a audiência vai demorar mais por sua causa. Mas não tem problema, não. A senhora é merecedora de todas as honrarias, de todo o reconhecimento. E eu, na qualidade de presidente, tenho hoje a satisfação de conversar com a senhora e de ter essa experiência, que vai ser muito útil para todos nós aqui, não só em Brasília, mas em todo o país, nas câmaras estaduais, enfim. Muito, muito obrigado. E em breve eu vou estar aí lhe perturbando, tá bom? Obrigada. Com a palavra, o nosso deputado federal, André Giannone, seja muito bem-vindo. Essa audiência pública fica muito mais forte com a sua voz, a sua representatividade. E agora vai, é isso, pessoal? É isso. Deputado delegado Antônio, primeiro, meus parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito à frente da presidência. Vou falar logo dos três aqui, que às vezes eu até troco os nomes, então já falo num pacote só. O Felipe, o Milton e o Sandro. Parabenizar vocês pelo trabalho, por ter encampado essa luta lá atrás, quando ninguém acreditava, né, quando parecia ser tudo uma ideia muito sonhadora, né, e agora a gente vê os frutos começando a aparecer, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, porque eu, primeiro, cumprimentar a todos aqui, já falei do Sandro, do Felipe, do Milton, do meu colega deputado delegado, cumprimentar também a Ieda Gaspar, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer aqui nessa audiência, parabenizá-la pelo depoimento, pela fala firme, uma fala realmente de defesa de todos os aposentados. Então, os meus parabéns. E ao João Adolfo e o Bartolomeu França também. Parabéns a todos vocês pela luta e pelo trabalho. Eu quero só rapidinho, deputado, não vou me alongar também não, eu sei que está todo mundo cansado aqui devido à duração da audiência, mas dizer que eu não acredito em política feita individualmente. Não acredito na figura do super-herói, não acredito em alguém que resolva tudo sozinho, e acho que o nosso país está na situação que está porque a gente está cultuando isso ultimamente, de achar que alguém tem o poder de chegar, apertar um botão e resolver tudo. Né? Como se tudo fosse muito fácil. A gente tem o hábito de entregar soluções muito simples
para problemas muito difíceis e muito complexos, né? Como se para acabar com a fome, para melhorar a educação, a saúde, é só assinar alguma coisa, apertar um botão, e a gente sabe que não é bem assim. Eu acredito na força do coletivo, na força do todo, na união das pessoas, e acho que essa audiência que está acontecendo aqui, assim como todas as conquistas que nós, vou me incluir, já tivemos, e principalmente as que ainda estão por vir, só virá com a força do coletivo. A gente sabe que dentro dessa casa, isso não é uma crítica, é uma constatação de uma realidade. As poucas vezes que a gente teve matérias aqui aprovadas que realmente beneficiavam a população, foi por conta da pressão popular, foi por conta de gente que lotou esses corredores, de gente que mobilizou através das redes sociais. As vitórias que a gente teve enquanto o auxílio estava sendo pago, não era vitória minha, quem que é um deputado no meio de 513? Era vitória das pessoas que entravam lá e viam 40 milhões de visualizações, igual eu consegui em algumas transmissões, viam 3 milhões de pessoas online simultaneamente. Então a gente só canaliza essa força, né? O meio que transmite, mas a força realmente é do coletivo. Estou dizendo isso porque eu acho que se tem alguém que tem mais mérito ainda do que o deputado, do que o Felipe, do que o Milton, do que o Sandro, são os aposentados do nosso país mesmo, né? Vocês que até algum tempo atrás, eu ouvi aqui alguns dizendo que as pessoas não davam muito crédito, né? Da força e etc. E eu acho que esse pessoal está acordando, está mostrando que eles também participam. O Milton sempre comenta isso comigo, o Sandro principalmente. O Sandro sempre comenta comigo e ele diz, olha, é impressionante como esse pessoal está mobilizado, como eles entram no YouTube, como eles acompanham as nossas transmissões. Quem está menosprezando a força do aposentado vai se surpreender. Mas a gente precisa de ter, além dessa união, que é a base de tudo, a gente precisa ter pessoas que liderem, que tomem a frente. Então, parabenizar em primeiro lugar a todos os aposentados por essa luta e que contem comigo. Eu disse que eu não acredito no trabalho individual, eu acredito no coletivo. Aí vou até dizer aqui, né, quando vocês colocam muito bem, a partir de agora o Janones está conosco. Na verdade, eu sempre tive com vocês e vocês sempre tiveram comigo, mas cada um na sua frente. Queria eu poder abraçar o mundo, né? Queria ser o cara dos aposentados, o cara do meio ambiente, o cara da educação, da saúde, da segurança pública. Eu falo que nenhum homem público tem que entender de tudo. A gente tem que ter sensibilidade para entender o que é a prioridade de um país. Então, a bandeira dos aposentados não é a minha causa de vida. Eu não sou o cara que empenho essa bandeira. O que não significa não ter sensibilidade, não entender a urgência, não dizer que se eleito presidente da República vou imediatamente no primeiro ano de mandato instituir o 14º salário para os aposentados. É diferente de você, porque é muito na moda o político hipócrita, que ele reúne com pessoas da área de saúde, ele fala assim, a saúde pública é a minha causa de vida. Aí ele reúne com o professor, porque o que me move é a educação, é a minha prioridade. Esse infelizmente, é a praxe do político brasileiro, né? Então, eu não digo isso. Eu tenho, todo ser humano tem aquilo que move ele, que brilha os olhos, e é o que eu vejo no deputado delegado Antônio, é o que eu vejo em vocês, assim como eu estou com esse brilho nos olhos quando eu vou lutar para o combate à fome, por exemplo, para a diminuição da desigualdade social. Significa que vocês não se interessam com o combate à fome e não significa que eu não me interesso pelos aposentados. Significa que cada um de nós temos uma missão para a gente transformar esse país e dar atenção ao nosso povo tão sofrido, que está tão desamparado aí com a política brasileira nos últimos anos. Mais uma vez, parabéns a todos vocês pela luta, um abraço, que Deus abençoe para que a gente consiga muitas conquistas aí num espaço curto de tempo. Tamo junto.